Hoje nós vamos estudar nos versos 1 a 15 de Gálatas, capítulo 5. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Vamos orar ao Senhor? Pai de amor, nós nos achegamos humildemente diante do Senhor, confessando que precisamos de Ti, Deus. Confessando que precisamos que o Senhor age de forma sobrenatural, de forma poderosa, de forma milagrosa nessa noite. Pedindo, Deus, que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre as nossas vidas, para que esses próximos minutos não sejam vazios, não sejam secos, não sejam ocos, não sejam infrutíferos, mas que pelo contrário, Deus, que a Tua palavra pregada possa encontrar um solo fértil, possa encontrar corações humildes, humilhados, possa encontrar corações ensináveis, dispostos a serem repreendidos, corrigidos, ensinados. Deus, que o Evangelho da graça nos encoraje, nos incentive, tire um peso dos nossos ombros, que enquanto Ele faça isso, Ele possa também nos capacitar a viver uma vida de obediência ainda mais radical ao Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Queridos, nós estamos caminhando na carta de Paulo aos Gálatas, tentando aprender com ele, com tudo que ele tem para nos ensinar, com tudo que Paulo tem para nos ensinar nessa carta, tentando aprender com a explicação de Paulo sobre a questão da justificação pela fé, a maneira como Paulo caminha sobre esse tema. E eu falei para vocês semana passada que do capítulo 1 até o capítulo 4, Paulo ele repetia muito, ele voltava muito nos mesmos temas, e ele o faz porque nós precisamos ouvir muitas vezes o que ele tem a dizer. Mas agora, a partir do capítulo 5, Paulo começa a caminhar de uma maneira mais prática, a aplicar de forma mais prática o que ele tem para nos ensinar, e ele vai começar a corrigir alguns entendimentos e corrigir algumas posturas
das igrejas da Galácia e, consequentemente, nossas. E ele começa esse capítulo relembrando a igreja da Galácia e nos relembrando de uma verdade muito forte, muito viva e muito importante, que precisa ser transformada em mudança de vida. Ele começa dizendo: irmãos, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Paulo começa conectando a ação de Cristo de nos libertar com o propósito de Cristo em nos libertar, que é também a liberdade. Ele nos mostra que Cristo nos libertou para que nós pudéssemos ser livres do pecado, livres da morte, livre dos elementos deste mundo, como ele citou alguns capítulos atrás, livres da tutoria da lei, como ele citou alguns capítulos atrás, quando ele disse que a lei ela era como um tutor, como um pedagogo para a gente. Nós somos livres disso, livres do peso de termos que merecer o favor de Deus. Nós somos livres. E é interessante que esse verbo libertou, ele está no tempo auristo, que é um tempo que fala de uma ação passada, única e definitiva, completa. Cristo não está nos libertando. Paulo diz que Cristo nos libertou de forma definitiva. Mas aí ele traz duas consequências, dois desdobramentos desta libertação. O primeiro desdobramento, e a gente percebe isso pela palavrinha portanto, okay? Visto que Cristo nos libertou, Cristo foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, o quê? Primeiro, permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Essa palavrinha é uma palavrinha, um termo militar da época. É o termo militar que designa o que uma pessoa deveria, um soldado deveria estar alerta, deveria estar atento, deveria estar ligado, deveria estar prestando atenção em tudo o que está acontecendo e em todas as possibilidades de ataque. Paulo está dizendo: queridos, vocês foram libertados para a liberdade, portanto, permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo os libertou, e consequentemente, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Agora aqui de novo é algo interessante, porque esses irmãos da Galácia, eles não eram judeus, eles não eram escravos da lei antes de conhecerem a Cristo, eles eram idólatras, eles eram pagãos. Mas Paulo está dizendo que da mesma forma como eles eram escravos da idolatria, eles podem agora novamente vir a ser escravos, dessa vez da lei, dessa vez da obediência para conquistar mérito diante de Deus, da obediência para conquistar favor. Paulo está dizendo: não façam isso. Não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Vocês que eram escravos do dinheiro, vocês que eram escravos dos prazeres, vocês que eram escravos da imoralidade, vocês que eram escravos do estômago de vocês, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Agora, a escravidão da lei, ao medo de ter que conquistar o favor de Deus através da obediência. E ele continua e ele diz, queridos, num tom muito íntimo, muito pastoral, ele diz: ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo: se vocês decidirem se circuncidar para poder conquistar o favor de Deus, o sacrifício de Cristo realizado na cruz do Calvário vai ser inútil para vocês. Inútil, não vai servir de nada para vocês. O que Paulo está dizendo em termos matemáticos aqui, é que quando eu e você pegamos o sacrifício de Jesus na cruz, e adicionamos qualquer coisa a Ele para conquistar a nossa salvação, Jesus mais essa coisa se torna nada. Se torna nada. Nós continuamos condenados aos olhos de Deus porque nós desprezamos Jesus. Nós dissemos que Jesus não é suficiente.
E quando eu e você dizemos que Jesus não é suficiente, nós o tornamos, ou tornamos o sacrifício dele, de fato, insuficiente para nós. Porque o sacrifício de Jesus só é eficaz e efetivo para aqueles que creem nele, como seu único e suficiente Salvador. Paulo continua o argumento dele, ele diz de novo: declara a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Você quer se circuncidar? Você acha que esse é um meio de conquistar o favor de Deus? Você acha que esse é um meio de conquistar a sua salvação? Se você colocar qualquer ponto da lei como meio de conquistar a sua salvação, você passa a ser obrigado a obedecer a lei inteira. A lei inteira. Se você vai abraçar qualquer ponto da lei, saiba que então, para você poder ser salvo, ganhar a sua salvação, conquistar a sua salvação, você vai ter que obedecer a lei inteira. O que é impossível, o que é completamente impossível. Paulo continua falando para esses irmãos que estão buscando serem salvos por meio da lei. Olha o versículo 4. Vocês, Paulo diz, vocês que procuram ser justificados pela lei. Olha o que acontece com vocês. Duas coisas terríveis. Separam-se de Cristo e caíram da graça. Pastor, Paulo está ensinando a perda de salvação. Não. Paulo está ensinando que aqueles que são salvos em Cristo Jesus pela graça vão continuar confiando na graça somente até o final de suas vidas para serem salvos. Mas aqueles que não confiam em Jesus em algum momento de suas vidas abandonam a fé, na verdade nunca creram. É o que o apóstolo João ensina lá em 1 João 2,19. Ele diz assim: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra, demonstra, traz à luz, torna visível o quê? O fato de que nenhum deles era dos nossos. O fato de eles terem saído não faz com que eles percam a salvação. O fato de eles terem saído prova que eles na verdade nunca foram salvos. É a mesma coisa que Paulo está dizendo aos Gálatas. Se vocês se deixarem levar pela salvação, pela obediência à lei, isso vai demonstrar que vocês nunca tiveram parte com Cristo e nunca de fato confiaram e dependeram da graça dele para a sua salvação. Por quê? Versículo 5. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. É mediante o Espírito, é por obra do Espírito, não é por obra nossa, é ação do Espírito Santo. É mediante o Espírito que aguardamos pela fé, não por obras, mas pela fé, a justiça, que é a nossa esperança. Na língua portuguesa, essa palavrinha esperança significa um desejo forte. Um desejo forte. Ontem eu perguntei para o Dudu: e aí, Dudu, o Flamengo vai ser campeão? Espero que sim, pastor, espero que sim. É um desejo forte. Mas não tinha como ter certeza, é um desejo forte. A palavra esperança no Novo Testamento não é um desejo forte. A palavra esperança no Novo Testamento é uma firme convicção. É uma certeza convicta do que se espera. Paulo está dizendo, é pelo Espírito que nós aguardamos pela fé a nossa justiça. Nós aguardamos, ansiamos o momento em que seremos plenamente tornados justos, de forma completa e definitiva, não apenas declarados justos, mas de fato agora vivendo essa justiça de forma plena. A gente aguarda pela fé. Percebe, queridos, que nós não somos apenas salvos pela graça por meio da fé. Nós também vivemos a vida cristã pela graça e por meio da fé. Nós confiamos na nossa salvação futura, também pela graça por meio da fé. Não são as nossas obras que nos dão esperança de salvação. Não são as nossas obras que nos dão convicção de que seremos salvos. O que nos dá convicção da salvação é o Espírito.
palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito e nos faz chamá-lo Abba, Pai. É pelo Espírito, é por meio da fé e não de obras que nós temos convicção da nossa salvação. Por quê? Versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum. O que tem efeito em Cristo Jesus? A fé que atua pelo amor. Tim Keller diz que a fé, ela energiza o amor. É uma fé que salva sozinha, mas que invariavelmente é acompanhada pelo amor. É uma fé que salva sozinha, ela não precisa do amor para salvar. Mas essa fé que salva sozinha, invariavelmente, é acompanhada do amor. É acompanhada de obras, não para salvação, mas obras que demonstram que aquela fé de fato é verdadeira. É uma fé que atua pelo amor. É uma fé que se demonstra através da busca pelo bem do próximo. É uma fé que se demonstra pelo serviço. É uma fé que se demonstra pelos atos sacrificiais, pelo bem da comunidade da qual se faz parte. É uma fé que atua pelo amor. Versículo 7, Paulo de novo vai fazer uma daquelas perguntas que ele vem fazendo ao longo da carta. Ele já perguntou quem foi que enfeitiçou vocês. Agora ele pergunta: irmãos, vocês corriam bem? Quem os impediu de continuar a obedecer à verdade? Vocês estavam correndo bem, irmãos. Vocês estavam caminhando jóia com Deus. O que aconteceu, irmãos? Quem impediu vocês de continuar obedecendo à verdade? É interessante, queridos, perceber aqui que salvação pela graça por meio da fé não exclui obediência na vida do cristão. Salvação pela graça por meio da fé não é uma desculpa para licenciosidade. Salvação pela graça por meio da fé não é uma desculpa para viver como eu quero, do jeito que eu quero, fazer o que eu quero. Salvação pela fé, pela graça por meio da fé, inclui obediência à verdade. Inclui padrão definitivo do que é certo e o que é errado. Paulo responde a sua própria pergunta e ele diz: tal persuasão com certeza não provém daquele que os chama. Seja quem foi que persuadiu vocês a pararem de obedecer à verdade, essa persuasão não vem de Deus. Essa persuasão não vem do Espírito Santo, não vem do Senhor Jesus. E ele diz então: um pouco de fermento leveda toda a massa. Algumas poucas pessoas ensinando o erro dentro da igreja são capazes de estragar a igreja inteira. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de mentira ouvida na internet é capaz de te desviar dos caminhos do Senhor. Mas Paulo tem convicção de que esses irmãos são de fato crentes no Senhor Jesus. Por isso ele diz: irmãos, eu estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Ele tem convicção disso. Ele tem convicção de que esses irmãos são crentes de fato. E que aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Provavelmente essa pessoa, esse falso mestre, dizia que Paulo também acreditava nisso. Que Paulo também pregava a circuncisão. Paulo diz: olha, se eu prego isso, por que estão me perseguindo por causa disso? E ele diz: quanto a esses que se perturbam, quem dera que se castrassem. Meio duro demais o apóstolo Paulo. Será? Ou será que é reflexo de um amor, de um zelo pelo povo de Deus, a tal ponto que olha para pastores e mestres que têm ensinado o erro, a falsidade, e fala: olha, tomara que esses caras se castrassem, porque eles estão desviando os pequeninos do caminho certo.
Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que diz que aqueles que desviam os pequeninos era melhor que amarrassem uma pedra no pescoço e fossem lançados no rio, não é? Então Paulo não está fugindo dos ensinamentos de Jesus. Eu e você que muitas vezes somos complacentes demais com o erro. Eu e você é que muitas vezes alisamos demais. Não, é só uma opinião diferente. Queridos, no que diz respeito à salvação, não existe opinião diferente. Existe a verdade da palavra de Deus. E existem pessoas que deveriam ser castradas, porque estão ensinando mentiras. Estão ensinando falsidades. Versículo 13. Paulo repete a mesma coisa que ele disse no versículo 1, o que ele vem dizendo em vários lugares. Ele diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Vocês foram chamados para a liberdade. Mas é interessante que até aqui, esse argumento de Paulo de que nós fomos chamados para a liberdade, tinha como propósito apontar para o fato de que eu e você não devemos nos deixar levar para a escravidão da lei, para a escravidão do legalismo, para a escravidão da ideia de que nós podemos conquistar o favor de Deus através da nossa obediência. Mas aqui no versículo 13, queridos, Paulo vai apresentar um outro argumento. Ele vai mostrar que o fato de cada um de nós aqui, daqueles que estão em Cristo, terem sido chamados para a liberdade, também ensina e instrui a mim e a você não vivermos uma vida de licenciosidade. Paulo vai dizer: mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Se por um lado a liberdade em Cristo é o que nos ajuda a perceber que nós estamos livres da tutoria da lei, livres da escravidão da lei, livres de um legalismo, livres de ter que obedecer para ser aceito. Por outro lado, a liberdade em Cristo também nos ensina que eu e você não podemos viver uma vida de licenciosidade. A liberdade em Cristo também nos ensina que nós não somos livres para vivermos a nossa vida como nós queremos, do jeito que nós queremos. Queridos, liberdade na Bíblia nunca é autorização para viver e ser o que você quiser ser e viver o ser o jeito que você quiser viver. Liberdade na Bíblia nunca é isso. Liberdade na Bíblia sempre é liberdade para viver aquilo que existe de mais livre no mundo, que é viver obedecendo aquele que nos criou e aquele que nos redimiu. Não existe maior liberdade do que essa. Liberdade na Bíblia não é fazer o que você quer. Liberdade não é ser o senhor do seu destino. Liberdade não é ser o senhor da tua vida. Liberdade na Bíblia é se tornar escravo do Senhor Jesus Cristo. Isso é liberdade na palavra de Deus. Vocês me ouvem? Ouvem? Tranquilo? Tá bom. Por enquanto. Vocês foram chamados para a liberdade. Então não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. E lembra, daqui para frente Paulo vai falar muito sobre carne. Lembra disso? Capítulo 5 ele vai falar sobre as obras da carne. Lembra disso? Guarda isso na sua mente. Paulo vai falar sobre o que são essas obras da carne e como eu e você muitas vezes vivemos para a carne. Vivemos para satisfazer a carne. Satisfazer essa nossa natureza caída, ok? Essa é a ideia do apóstolo Paulo aqui. Mas se não é para vivermos satisfazendo, usando a liberdade para dar ocasião à carne, então como viveremos? Vocês ainda estão me ouvindo? Cleiton, você está me... Nossa, mas está alto demais, né? Estão ouvindo bem? Valentim, você está me ouvindo? Ok. Se a gente não deve viver para dar ocasião à vontade da carne, Paulo apresenta uma ideia oposta aqui.
Ele diz, ao contrário de usar a liberdade para dar ocasião à sua carne, você precisa entender que Cristo te libertou para agora você ser escravo. Olha aí a palavra, sirvam, sirvam. Sejam escravos de quem? Uns aos outros, mediante o amor. A liberdade de para a qual Cristo nos libertou é uma liberdade para o serviço. É uma liberdade para que eu sirva os meus irmãos na comunidade local em que Ele me colocou. Lembra, Paulo não está escrevendo de forma genérica para pessoas soltas no mundo. Ele está escrevendo para uma igreja da Galácia. E ele está dizendo, a liberdade para a qual Cristo te libertou é a liberdade para você servir um ao outro dentro da sua comunidade local. É para isso que Cristo nos libertou. E ele continua, e ele diz, toda a lei se resume, se cumpre num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Tomei algumas aulas de português com o Estênio antes de começar a mensagem. E essa frase, toda a lei se resume num só mandamento, é um verbo, se resume, é um verbo passivo. Na língua original também é um verbo passivo. E quando você usa um verbo passivo, existe o agente da passiva, que é quem é o agente, aquele que está agindo sobre quem é que está recebendo a ação, que nesse caso é a lei. A lei recebe a ação, mas tem um agente da passiva. E esse agente da passiva, nesse texto, é um agente indeterminado, que você aprende pelo contexto. Quem é esse agente? E o contexto nos dá duas opções desse agente, que eu creio sejam complementares. O contexto nos mostra que o agente da passiva pode ser o cristão, à medida que ele ama o seu próximo como a si mesmo. Então nós, igreja, nós resumimos, nós cumprimos a lei, à medida que nós amamos ao próximo como a nós mesmos. Mas ainda mais importante do que isso, e talvez mais preciso, o agente da passiva é o próprio Cristo, que de fato cumpre, resume, encerra a lei, à medida que na cruz do Calvário, ele ama o próximo como ele mesmo. Ele se entrega para o bem do próximo. Ele se doa, ele se dá para o bem da sua igreja. Queridos, perceba que algo que parece paradoxal, algo que parece conflitante, é extremamente harmonioso. Você percebe que Paulo está dizendo que nós não precisamos mais obedecer à lei para sermos salvos, e esse é o argumento dele na carta inteira. E ele está terminando esse trecho aqui, dizendo que eu e você temos que obedecer à lei, e o resumo da lei é ame o seu próximo como a você mesmo. Você percebe? Parece um contrassenso, parece um paradoxo, mas não tem nada de paradoxal. É totalmente harmonioso. Eu e você, de fato, não precisamos e não devemos obedecer à lei para sermos salvos. Mas uma vez salvos pela graça, por meio da fé, a graça, por meio da fé, nos encaminha e nos capacita a fazermos o quê? Obedecermos à lei. Obedecermos à lei. Não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos em Cristo Jesus. Paulo termina esse pedaço, esse trecho da carta dizendo: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Provavelmente existia briga, facções, contendas dentro da igreja na Galácia. Provavelmente como fruto desse ensino falso que estava dentro da igreja. Esse falso mestre trazendo ensinos errados, hereges. Estava trazendo confusão dentro da igreja. E as pessoas então estavam falando mal umas das outras, se mordendo. A figura aí, se mordem e se devoram, é de animais selvagens. Sabe aquele National Geographic que você assiste? Não é? Aquele tigre vindo correndo assim, ó, e pegando aquele, sei lá o quê, aquela ema pelo pescoço. É disso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando de irmãos em Cristo, que ao invés de amarem e servirem uns aos outros, estão devorando uns aos outros. O que isso aqui ensina para a gente, queridos? O que esse texto aqui tem de aplicação prática para mim, para você, para a Igreja Batista Vida Nova, hoje?
Gostaria de refletir sobre algumas dessas aplicações. Primeira delas, existem regras, ações ou atitudes que você é tentado a pensar que são meio de salvação? Existem algumas coisas que você olha, algumas vontades de Deus, algumas obediências que você olha e você pensa que quem não faz aquilo não é salvo, ou que se você não fizer aquilo você não será salvo, ou que ao fazer aquilo você conquista a sua salvação. Porque era isso que estava acontecendo ali. Era isso que estava acontecendo nas igrejas da Galácia. Estava acontecendo com a circuncisão, o que não é o caso de ninguém aqui. Tem ninguém aqui que é tentado a pensar, nossa, eu realmente precisava ser circuncidado, senão e agora, hein? Como eu faço? Nunca ouvi ninguém falando isso. Mas provavelmente existam outras áreas da sua vida que você é tentado a pensar que você precisa fazer para ser salvo. Que os outros precisam fazer para serem salvos. E que se os outros não fazem, é porque eles não são verdadeiramente salvos. Será que tem algo desse tipo na tua vida? Será que você também tem experimentado esse tipo de pensamento? Um pensamento legalista, um pensamento que acha que a salvação é por meio das obras. Segunda aplicação que eu quero fazer, segunda pergunta que eu tenho para você nessa noite, é a seguinte: seu amor, ele é energizado pela fé ou pelo medo? Paulo fala sobre a fé que atua pelo amor. O seu amor, o seu serviço, a sua obediência a Deus, é fruto da fé no que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário, de forma que você está tão satisfeito, tão grato a Deus, que então você pode servir ao próximo, você pode amar ao próximo, você pode se doar pelo próximo, porque você já está satisfeito pela fé no que Jesus fez por você? Ou a sua obediência, o seu amor, é motivado pelo medo? Medo dos homens, do que as pessoas vão pensar de você se você não fizer isso, ou se você fizer aquilo. Medo de Deus, você obedece porque você tem medo da punição, da ira de Deus. A sua fé, o seu amor, ele é motivado, ele é energizado pela fé ou pelo medo?